vida. Ela não vem para esconder-te, ela não vem para separar-te, ela vem para promocionar o que você é. Quando é que nós ganhamos isso e quando perdemos? Quando a nossa atitude não permite desfrutar a vida. E na hora de uma prova, de uma dificuldade, nos transformamos em pessoas queixosas, murmuradoras, que culpam todo mundo e até mesmo a Deus. Creio que estou no Espírito da palavra, que o Senhor está dizendo a você: os 5 meses que falta para terminar o ano 19 é 5 meses de oportunidade. Para você desfrutar a vida. Eu digo para você desfrutar a vida. Como aproveitar bem o teu tempo? É a pergunta que se requer para logo encontrar resposta que nos ajude. Como aproveitar bem o teu tempo? Olhe para a pessoa que está ao seu lado e pergunte para ela: como aproveitar bem o teu tempo? Como? Primeira resposta: dar sentido às horas. Dar sentido a quê? Às horas. Jesus deixa uma palavra que me obriga a mim tomá-la para que seja ajuda para nós. Mateus 26:40. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: assim, nem uma hora pudeste vigiar comigo. O Senhor estava vivendo as últimas horas. E essa, a do Getsemane, era a hora que nunca mais se repetiria com aquela cena. E ele escolheu os 3 mais íntimos que falamos ontem, para que estivesse com ele naquela hora. E ele disse: eu estou afligido, não quero estar só, acompanhe-me, venham comigo até aqui. E logo se separou deles para estar com o Pai. A ideia era que eles fossem seus companheiros e pudessem ver aquele momento. E eles, cansados fisicamente, emocionalmente e, por que não, até espiritualmente, não entenderam o valor daquela hora. Não entenderam. Eles não puderam prestar atenção, porque aquela hora tinha sentido na sua vida, presente e futuro. E o Senhor, quando vem a eles, depois da vigília, disse: não reclamou, nenhuma hora pudeste velar comigo. A pergunta que eu faço é: quantas horas você e eu se perdem porque não damos sentido a ela? Não quero deixar culpa, só quero deixar que você pense. Jesus reclama aos seus discípulos, a eles que não puderam orar com isso, não ia repetir-se. Cuidado com os que provocam a distração, na qual pode ser que distraia você e não percebe o valor que há naquela hora, o sentido correto daquela hora. E o que podia acontecer para o seu bem não foi aproveitado, não foi visto, não foi tomado. Em segundo lugar, dar utilidade ao teu tempo. Da quê? Utilidade ao teu tempo. Aqui é muito mais amplo que uma hora.
Mas o tempo, ele vai marcado de maneira incrível com acontecimentos. Eclesiastes 3,17, eu disse no meu coração, Deus julgará. A quem vai julgar? O justo e a quem mais? E o ímpio. Porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Há um tempo. Então, esse tempo, quando ele se ativa, é você, sou eu, os que temos que saber tomá-lo ou deixá-lo, aproveitá-lo ao máximo, administrá-lo com inteligência espiritual. Sim. Eu gostaria de dizer que na frente dos dois grupos, justos e ímpios, há um tribunal. Que esta sala vai julgar não é outra coisa, senão como se administrou o tempo. E não é coisa simples, meu querido. Me despertou o Espírito Santo nisso. Que está ligado com desfrutar da vida, com ser generoso. Que está ligado com ser alegre, igual. E sabe que há momentos em que você é despertado no tempo para fazer algo, para responder, para falar com alguém, para dar algo a alguém, ou a Deus. E esse despertar, ele não é inocente. Quando ele se ativa, o código do Kairos se ativou sobre o Cronos. E o que administra o Crono e é espiritual está obrigado a perceber e a entender a ativação do código. Pastor, dê exemplo. Eu estava pregando numa cidade chamada Santa Marta, Congresso de Jovens. Pregamos pela manhã e logo nos levaram para o almoço na praia. Uma praia muito bonita, com restaurantes muito bons. A mesa era mais ou menos umas 10 pessoas. A pessoa que tinha nos convidado queria dar-nos o melhor. E me puseram sentado ao lado da cabeceira. Primeira cadeira daqui para lá. Chegou os pratos para servir. Lá tem um peixe que chama pargo. Pargo vermelho, pargo roxo. É um peixe inteiro. Feito como se fosse aqui da muqueca, mas com frutos do mar, camarão e outras coisas em cima dele. E uma porção de arroz de coco com coco. O prato está servido e estamos já orando. Quando disse amém, um rapaz entra no restaurante com um balainho. Está bem, balainho? Desculpe que o espanhol rouba muito a palavra em português. Um balainho assim, uma cesta, ligado? Ele vem com a cesta e para do meu lado. E eu vejo que de trás dele está o segurança dizendo para ele: caminhe, caminhe. Não se detenha, não incomode. Mas ele traz doce, traz coisas que vêm dele, né? Mas para aqui, como o senhor falar, ele como se fosse oferecer para mim. Mas quando o rapaz disse caminhe, caminhe, eu olho para ele e ele olha para mim e vê o prato. Então o rapaz diz: tenho fome. E o outro pôs a mão nele e empurrou singularmente. Quando eu disse tenho fome, eu olhei para ele e ele vai saindo uma voz dentro de mim: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E olhei para
peixe nosso, cara. Então olhei para o rapaz que vai saindo envergonhado, né? E aí no meu coração, se o pão é nosso, o peixe é nosso, é dele também. Então eu chamei o rapaz que estava atendendo as mesas, por favor, prepare-me um prato como esse, ponha numa mesa, e aquele rapaz que estava tirando do restaurante, você chama ele, sente a ele e ele come. O garçom olhou para mim e disse: o senhor tem certeza que o senhor tem absoluto? E não põe a conta na mesa, não, essa é minha. Pois ele fez. Olha, isso passou tão de repente que o povo que estava na mesa sentado não percebeu. Simplesmente que era algo que estava acontecendo ali e acabou. O rapaz foi, recebeu a mensagem, foi trazido de novo para o restaurante, entrou lá numa mesinha e se sentou. Quando ele entrou, ele olhou para a minha mesa, onde eu estava. Quer dizer, ele estava conectado comigo. E eu olhando para ele, ele levantou a mãozinha assim, passou, se sentou e comeu. Começou por um e terminou por ele. E eu olhando o quadro, comendo aqui e olhando para lá, sentindo dentro de mim uma satisfação. Fiz o bem. O peixe nosso, cada dia, foi repartido, não é só meu, é nosso. Fiz o bem, fiz o bem. Terminamos de comer, todo mundo conversando. O rapaz terminou, se levantou a mãozinha dele, foi embora, chegou a conta. Mas chegou duas contas, uma para lá e outra para cá. E o irmão que vai pagar a conta disse: o que é isso aí? Por que duas contas? O outro disse: não, é que o Senhor pediu para separar. Não, por que? Não, desculpa, não tem nada a ver com isso aí não. O senhor paga a conta, muito obrigado pelo almoço. É algo que aconteceu aqui, isso é para mim, é só para mim, não é para ninguém. Então, ele meio constrangido, mas eu paguei a minha conta. E aí eu soube quando estava para. Bom, terminou o almoço, fomos embora. Prego à tarde, prego à noite. Um só dia, 3 mensagens. Amanheço o dia seguinte, prego pela manhã e deu 8 para o posto. Quando eu já termino, eu vou sair. O pessoal que está acompanhando é na porta. O corredor saiu. Aí um homem moreno, pele morena clara, bem vestido lindo, uma guaiabinha com a roupa, a camisa. Ele põe a mão assim. Ô irmão, pode me dar um minuto? O senhor ele é alto, não tem coisa para ele. Ele disse: eu quero entregar esse envelope para você. Eu sou especialista nessas coisas. Essa aproximação dele me permitiu sentir a fragrância do seu perfume. Perfume com toque de madeira forte. E o rosto dele lindo. Ele me entregou um envelope. Eu disse: isso porque, pelo que você fez ontem. Eu digo: o que foi que eu fiz ontem? Aí ele sorriu, olhando para mim, põe a mão, põe a sua mão assim sobre o meu ombro esquerdo, e disse: você sabe. Os rapazes que vão me levar para o aeroporto disse para ele: irmão, desculpa.
já não estava ali. Mas ele me deu um envelope. Eu quero que vocês saibam que me está dando um envelope com dinheiro. E abri o envelope, nota saindo do Banco da República. O que você quer dizer? E uma notinha aí, 800.000. Ele não estava lá no restaurante. Ele não viu o que foi que eu fiz. Quem é ele? Quem é ele? E a pergunta não é só essa, que é ele. Imediatamente, quem é aquele mocinho com aquele balaio? Por que entrou no restaurante? Por que não foi em outra mesa, veio na minha? Por quê? E dentro do carro, antes de chegar no aeroporto, eu me quebrantei. E a voz do Espírito Santo foi essa: quando tu responde aos céus, na hora correta, o céu te responde a ti. Há um tempo para toda obra, para toda ação. Então a lição foi essa: Deus me estava provando. Entre muitas provas, essa era uma a mais, para que essa mensagem nascesse, para que eu pudesse entender e ensinar os demais que o que você faz ou deixa de fazer fica marcado na sua conta. Ou aumenta o seu crédito ou resta. E naquele dia que vamos passar por esse tribunal, seremos julgados pelo que fizemos ou deixamos de fazer. A outra experiência, São Paulo. Estou pregando em diferentes lugares e noto que uma pessoa me está acompanhando. Prego nessa igreja que está sentada e acompanha a pregação com certa motivação. Aí no outro já 100 quilômetros em outra igreja, aí está o nome novo. Depois no outro está tudo. Ele não é o Espírito Santo, ele está em todo mundo. Termina o quarto ponto, ele me mostra. Eu sei que o senhor está trabalhando e o senhor sabe que eu estou lhe seguindo. Eu preciso urgente de uns minutos. Mas não, prazer. Também o pastor diz: olha, o irmão quer falar comigo lá, um lugar privado, outro lugar. Sim, aqui é uma sala. E abriu a porta, eu atendi. Quando entramos na porta, ele se ajoelhou. Ele faz isso não, irmão. Fale comigo de pé. Ele de joelho. Isso é que eu venho pedir perdão. Eu venho pedir perdão. Eu venho perdão porque eu fiz o que eu fiz. Ele disse: vai parecer estranho para o senhor, mas faz 35 anos, quando o senhor estava saindo da colônia, o senhor estava num culto e eu estava ali. Eu era um empresário, homem de negócio. E naquele culto o pastor disse: o irmão Santilli, com a família está saindo para a Colômbia e vai por terra, porque não tem como comprar uma passagem de avião. Ele para sua família. Vocês sabem que a restrição é grande. Era tempo de ditadura militar. Falando do ano 74.
Então, vamos fazer uma oferta para ajudar o nosso filho, para o caminho missionário dele. E eu estava ali. Como empresário, eu estava bem sucedido. Eu tinha $60 mil em efetivo na minha caixa forte. E eu senti de dar uma oferta para cobrir a sua viagem. Mas logo eu entrei em dúvida: será que eu entrar nisso mesmo? Será que esse dinheiro vai ser bem para ele? Não, eu tive dúvida e terminei não dando. O que aconteceu? O Senhor foi de toda maneira. E a partir dali eu nunca mais pude ter mais. Acompanhei as notícias suas na Colômbia e vi que o Senhor prosperou na Colômbia. Quando o Senhor voltava, em diferentes ocasiões, eu vinha no vinho. E cada vez que eu pregava, eu estou sentindo mal. Eu me sinto culpado disso, daquilo. Porque eu não fiz, porque eu não fiz, porque eu não fiz, porque eu não fiz. Hoje eu não tenho a empresa, hoje eu não tenho $60 mil. Mas hoje estou aqui para dizer o que é que eu posso fazer pelo Senhor e pela missão. Quando eu vi tudo isso, meu Deus, eu me ajoelhei com ele, com muita dor. E abracei ele e quero orar para abençoar ele. O Espírito Santo me deu. Diga a ele que chegou tarde. Diga a ele que chegou. Eu abraçado com ele, o Senhor amado. Deixa eu dizer uma coisa para o Senhor. O Senhor chegou tarde. Quando eu disse chegou tarde, levantou o braço, e pôs a mão na cabeça. Senti direção do Espírito para orar por ele, dizendo isso. Hoje é a hora do arrependimento. Nenhuma oferta com sentimento de culpa tem valor. A sua oferta ela era útil naquele tempo. Era específica. O Senhor não fez. Eu não preciso de passar isso. Eu não preciso dessa ajuda hoje. Hoje, tudo era daquele tempo. Mas como há arrependimento, eu lhe digo que Deus lhe dará uma próxima oportunidade. E quando o tempo caídos de Deus se abra, você não deixe passar nenhum segundo. Tome ele na hora. Tome ele no momento. Aproveite e atue. E orei com ele. O senhor não tem ideia, meus amados irmãos, quantas lágrimas o pastor da igreja teve que vir, porque viu o movimento nosso de choro. Foi com a porta, abriu a porta, ele viu aí de joelho, nos atendeu, disse: passa alguma coisa, eu digo: não, mas estamos orando. Você está no culto e o Espírito Santo diz: disponha disso, disponha daquilo. Foi feito aqui faz um momento. E eu sei que o Espírito Santo trabalhou de diferentes formas. E é possível que haja pessoas que postergou o tempo. Mas eu te disse a palavra: tempo para tudo que se quer fazer. Tempo para tudo que se deixa de e o propósito da palavra não é por culpa da gente. Por isso a vontade desse tipo de reuniões é essa.
é levar-nos a um conhecimento que corrija faltas e que nos livre de chegar naquele grande dia levando uma carga de culpa que será julgada pelo Senhor. E o maravilhoso é que quando chega aquele dia todos nos apresentemos a Ele não com as mãos vazias, senão com o fruto do nosso trabalho, da nossa obediência. Alguém aqui que me está ouvindo? Eu vou passar para a terceira pergunta, mas eu gostaria, para responder a terceira pergunta, eu gostaria de orar com você antes de passar. Eu sinto o meu espírito que algo está ocorrendo aí. Levante a sua mão. Você ore comigo primeiro, diga: Senhor, recebo a tua palavra e entendo o peso da palavra no meu espírito e na minha vida. Diante de ti, reconheço as minhas faltas em não saber administrar o tempo, dando sentido correto à minha hora. Perdoa-me. Diga comigo: Senhor, eu não quero chegar tarde. Eu não quero fazer tarde. Eu quero estar no tempo correto, no teu caminho. E nesses 5 meses que faltam, pratique. Terceiro, por prazo a todo o trabalho, ou a toda a tarefa, como você queira e seja melhor. Neemias, capítulo 2, verso 4 ao 6. Então o rei me perguntou: o que me pedes agora? Orei, pois, ao Deus do céu e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se teu servo tiver achado graça diante de ti, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentado junto a ele, me disse: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu certo prazo. Eu quero que preste atenção aqui. Neemias é uma pessoa que é copeira do rei. Ele está com a mente posta em Jerusalém, com a degradação que vive lá, o opróbrio que vive lá. Ele quer fazer algo pelo seu povo. A notícia que chegou não era boa. Seu semblante decai na presença do rei e o rei me interroga. Quando interroga, Neemias tem um projeto, diga, um projeto. E que bom que ele pôde dizer ao rei o projeto que tinha. Mas quando ele explica tudo e caiu em graça no rei, a pergunta principal é: quanto tempo? E se Neemias não tem consciência de pôr prazo no que ele pretende fazer, ele não recebe a aprovação. Quando você e eu queremos subir de estado, queremos estar em outro nível, queremos ter reconhecimento superior, não podemos ser pessoas que não entendem o valor do tempo. Não podemos ser parte do grupo que não sabe quando